Salmo 6. Aleluia. Amém. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, está a tua palavra, Senhor. Que o Senhor fala conosco, meu Deus. Porque é o Senhor que nos acolhe, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. Que aqui está a sua palavra, meu Deus. Que não venham falar, Senhor, de mim, mas sim pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor diz a tua palavra. Que a palavra é de ouvir. E quem tem ouvido, ouça. E o que o Espírito Santo diz nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Versículo 9, irmão. Amém? Mas eu vou ler todo. Né? Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança o perdão, né, do Senhor. O Senhor não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volte de seu livre a minha alma, salve-me da tua habilidade, porque a tua morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai vós de mim todos que praticam iniquidade, porque já o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica e o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhe-se, perturbe-se todos os meus inimigos, torne atrás e envergonhe-se num momento. Amém, igreja? O que Deus diz nessa palavra, igreja? Foi a palavra que Deus nesta noite. Que Deus, Ele colhe eu e você nesta noite. Deus, Ele colhe eu e você nesta noite. Pelas orações que nós temos orado, tem suplicado, tem pedido ao Senhor nesta noite. E o Senhor tem ouvido as nossas orações, a nossa súplica, a petição de oração. E Deus, Ele colhe hoje. Ele acolhe a nossa oração hoje, nesta noite, aqui neste lugar. Glória a Deus. O texto vai dizer que nós vamos aprender que é possível o crente ter a plena certeza da resposta da sua oração, e exatamente no momento em que pede, podemos achegar-nos junto ao trono da graça, com a inteira confiança em Deus, e podemos levantar-nos da oração e tendo a certeza da vitória. Deus está dizendo, igreja, que nós recebemos hoje a bênção do Senhor do céu. Glória a Deus, aleluia. A bênção do Espírito Santo de Deus. Porque sem a bênção do Senhor nós não somos nada. Se nós somos prosperamente na terra, nós somos prosperados pela bênção do Senhor. E hoje Deus diz nessa palavra que Ele acolhe nós pela bênção do Senhor, porque é a bênção do Senhor que nos prospera. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. É a bênção dele, igreja. Aleluia. E através da bênção dele, Ele ouve as nossas orações nessa noite. Aleluia. Eu não sei o que tu tem pedido, mas Deus tem resposta hoje. Aleluia. Através dessa palavra. Quando Jesus, aqui Ele diz que junto do tom da graça dele, com a inteira confiança em Deus. Então, se nós todo dia confiar no Senhor, que nós somos abençoados por Ele. Aleluia. Nós somos abençoados pelo poder dele, pela Deus. Graça dele, aleluia. Pela mão poderosa do Senhor. Aleluia. E se nós confiar nesse Deus, igreja,
nós prosperar todos os dias. Aleluia. Confiando no Senhor, sem temer, sem ter medo diante do Senhor. E aí Jesus diz que a certeza está baseada na palavra dele. A certeza de que as nossas orações serão respondidas e é fundamentada nas promessas infalíveis da palavra de Deus. Aleluia. E quando nós pedimos a Deus e abrimos a palavra de Deus, Ele sempre responde, igreja. Aleluia. Porque Jesus, Ele diz, não tem uma oração que Ele não ouve. Não tem um joelho no chão que Ele não ouve. Não tem diante do Senhor. Porque quando nós pedimos ao Senhor, nós oramos, nós clamamos, assim como diz na palavra ali, que está em Isaías 64. Jesus, Ele diz que nós orar, nós clamar e nós pedir em Teu nome, nós receberá. Aleluia. Diante do Senhor. Diante dEle. Diante da palavra. Porque quando Deus Ele fala, está falado, igreja. Aleluia. Quando Ele diz que está ali, tem a certeza da oração respondida, Ele responde diante de nossas vidas. E aqui Jesus diz que em Marcos 11, 24, Jesus afirma que tudo que pedimos ao Senhor em oração, devemos crer que já recebemos. Aleluia. Glória a Deus. Diante do Senhor. É igual quando nós fazemos um propósito diante de Deus. Nós já temos que fazer um propósito já crendo que já recebemos da mão do Aleluia. Senhor, do poder dele. Porque a fé, em Hebreu 11, ele diz que orais, mesmo ali que você não está vendo, mas você está crendo que já está sendo respondida diante do Senhor. Aleluia. Igualmente, quando nós vamos buscar algo na presença de Deus, que nós colocamos na mão do Senhor, nós já temos que crer que quando entregamos na mão dele, já cremos que já recebemos. Glória a Deus. Porque nós estamos já confiando, porque nós já estamos entregando na mão dele. Aleluia. Diante. Tem coisas, irmão, diante do Senhor, que não precisa a gente ir atrás. Tem endereço. Ele traz. Quando Ele quer abençoar nós, Ele traz. Aleluia. Não precisa nós ficar ali desesperado. Não adianta. Porque você tem que esperar no Senhor. Você tem que esperar. Não é que o Senhor não respondeu, já está respondida, porque tu já entregou. Então basta a gente esperar. E o mal do ser humano é a espera, que não tem. Aí vai lá, coloca a mão. Não espera em Deus. Se Deus falou que é teu, é teu. Se Ele falou que vai dar, Ele vai dar. Aleluia. Para que se preocupar? Aleluia. Porque o de amanhã quem prepara é Deus. Não é eu nem você. É Ele que prepara. Às vezes a gente se preocupa que o celeiro está vazio. Mas se você ler ali o Salmo 23 e falar assim: Senhor é meu pastor, nada não faltará nem da minha necessidade, que eu sou meu. Entrar com a tua providência, Deus Ele entra. Aleluia. Ele entra, igreja. Só que às vezes esquecemos disso. Às vezes a gente entrega, pede na mão do Senhor, esquecemos que o Todo-Poderoso tem o poder de fazer. Esquecemos. Porque quando nós pedimos, nós temos que esquecer e deixar. Porque quando Ele vem trazer, Ele tem endereço. Ele tem um local, Ele tem um dia, Ele tem a data, Ele tem tudo. Para que se preocupar no dia da manhã? Que o dia da manhã pertence ao Senhor. Pertence a Ele. E aí Jesus diz aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Que afirma que, aqui Jesus afirma que tudo que pedimos em oração devemos crer e já recebemos. Aleluia.
Aleluia. Porque se nós cremos e colocamos na mão do Senhor, é a mesma coisa. Se nós colocamos situações e cremos daquela resposta que já recebemos, porque Deus já está ali na mão. Aleluia. E Ele vai dar. E nós vamos receber através da oração do Senhor. E Ele responde. Glória a Deus. Não é que Ele não responde. É porque às vezes a resposta dele não é o que nós queremos. Não é o que nós queremos. Às vezes a resposta dele, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Às vezes tem porta, Deus ele tem o poder de abrir porta. Mas quando nós pedimos aquela porta, às vezes não é da forma que a gente quer. Mas é uma porta que Deus vai dar melhor Aleluia. Glória a Deus. para Aleluia. nós. Diante de nossas vidas. Irmão, não tem oração que nós pedimos, que o inimigo não se levanta, que às vezes levanta, que às vezes isso, aquilo, diante do Senhor. Aleluia. E aí, eu estava até conversando com a irmã, na hora que começou o culto, não é que o inimigo, a gente temos que tirar do nosso caminho. Jesus, ele foi torturado pelo inimigo. Mas se você olhar, ali continuou os caminhos. Mas por quê? Para ele ter experiência, para enfrentar a guerra, para enfrentar situações nas nossas vidas. Tem coisas que Deus tira, mas tem coisas que Deus vai deixar para poder nós passar, para saber que Ele é Deus e nós podemos enfrentar. Como enfrentamos? Sabendo que Deus está diante da nossa vida e Ele está ali conosco, enfrentando ali. Que nós não estamos só. É igualmente a oração que nós pedimos, nós não estamos só. Deus ele responde todas as orações. Só que nós basta, irmão, saber que Deus está com tudo nas mãos. Aleluia. E Ele hoje desce respondendo. Ele hoje desce respondendo. Porque Ele diz aqui, ó, em João 5, 14 e 15, o apóstolo afirma que a oração feita segundo a vontade do Senhor já tem resposta assegurada. Se tu crê hoje da resposta que tu entregou na mão de Deus, da oração, mas Deus sabe que se tu hoje confia, está assegurada nessa oração que tu entregou a Deus, Deus está respondendo nesta noite, igreja. Deus ele está respondendo. Se tu entregaste assegurado diante do Senhor, que tu já recebeu essa resposta, tu saiba que hoje ela está sendo e está tendo a certeza dessa oração respondida hoje. Aleluia. Através do que tu entregou na mão de Deus. Porque se tu entregou, espera. Ah, mas pastora, está demorando. Deixa demorar. Porque se está demorando, a vitória é melhor. Aleluia. A paz é melhor, a alegria é melhor, a vontade é melhor. Porque tu vai saber que tu vai glorificar melhor. Glória a Deus. Tu vai dar pulo melhor de alegria. Aleluia. É, igreja. Porque aqui Jesus diz que se a vontade do Senhor já tem resposta assegurada. Glória a Assim Deus. como diz Romanos 8:26, que Paulo afirma que o Espírito Santo nos ajuda a orar segundo a vontade do Senhor. Glória a Deus. E aqui, João 14:13, 14 é dito que o nome de Jesus é a garantia da resposta da nossa oração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, nós todo dia pede ao Senhor para que nós venhamos receber as bênçãos do Senhor, igreja. Aleluia. Quando nós pedimos ao Senhor, o Senhor venha com as tuas bênçãos, para que nós venha com aquela pessoa que nos veja a luz divina que está sobre nós, a luz poderosa que está sobre nós, para que elas vejam a diferença Aleluia. diante das nossas vidas. Glória a Deus. E aí Jesus diz que em Crônica 9:5, o Senhor diz a Salomão
que ouviu a sua oração. Aleluia. Porque se você olhar em Salomão, ele pediu entendimento. Ele pediu sabedoria ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E às vezes, irmão, eu tenho dito aqui e vou falar de novo. Quando nós oramos e pedimos ao Senhor espiritualmente que nos enche da tua graça, nos enche do teu poder, Ele vai encher. Aleluia. E às vezes nós esquecemos disso. Pedimos só bens materiais, pedimos só ali, mas esquecemos que nós temos que pedir a Deus que o Senhor desça com as tuas bênçãos sobre nós, o teu poder sobre nós, e a prosperidade do Senhor andar conosco, Glória a Deus. Aleluia. para que nós podemos aqui diante do Senhor ser abençoado, para que as pessoas vejam que nós somos abençoados por Ele. Se nós, eu e você, nós prosperamos, porque através do poder do Senhor espiritual diante de Deus. Aleluia. E aí Jesus diz que 1 Samuel 1:27, Ana confirma que o Senhor lhe concedeu a petição que ela lhe fizeram. Glória Diante a de Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, Deus sempre vai querer o melhor de nós. Aleluia. Deus, Ele vai sempre querer. Vai ter situações que Deus vai te colocar para tu orar mesmo, para tu joelhar, para tu orar, para tu pedir, para tu ali, ó, clamar, chorar, Aleluia. se derramar diante do Senhor. Não é que a nossa casa não vai ter salvação, não é que a nossa família não vai ter salvação, mas tem coisas que nós temos que pedir ao Senhor para que Ele age, para que Ele entre, para que a pessoa dentro de nossas casas vê a bênção que nós é na presença de Deus. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Para que vê a bênção que nós carregamos, que é o poder de Deus, é a graça do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque a Liana, ela confirma que o Senhor lhe concedeu. Então Ele concedeu a Ana. Jesus concedeu diante de Ana. Por quê? Porque Ana orou, Ana lhe pediu, Ana clamou Aleluia. ali. Aleluia. E demorou? Demorou. Mas ela foi ali concedida. Deus ouviu a oração de Ana. Aleluia. Ela precisou ir tão longe? Não. Ela só precisou ali joelhar e pedir ao Senhor Aleluia. para que faça o mover do Senhor, Aleluia. para que o Senhor age. Tem coisa, irmão, que a gente tem que pedir mesmo, Aleluia. tem que clamar, tem que orar. Aleluia. Aleluia. Ah, mas pastora, levantou situação, problema, levantou. Senhor, age no problema. Aleluia. Alguém isso? Se levantasse para falar algo, Senhor, dai graça para ela, Aleluia. Aleluia. porque através do poder do Espírito Santo de Deus e a graça do Senhor, a pessoa tem que ver a tua diferença. Aleluia. Ela tem que ver a bênção do Senhor, ela tem que ver o poder em mim e em você, Aleluia. todos os dias, diante de nós. Aleluia. Glória a Deus. E quando orar, ali, ela vai saber que tu é mulher de Deus, que tu é Aleluia. ungida, tem chamado diante do Senhor. E aí Jesus diz aqui, ó, que em Crônica 4:10 é dito que Deus concedeu o que Jabel lhe havia pedido. Porque ele orou, ele pediu, ele clamou a igreja Aleluia. para receber. E se tu Glória a clamou, Deus. se tu pediu, eu não sei o que tu pediu, mas tem gente aqui que pediu a Deus e falasse: Senhor, faz o teu agir, faz o teu mover. E Deus hoje fez o agir, o mover dele através da tua oração que tu pediste no nome dele. Aleluia. Glória a Deus.
que tu falaste assim, Senhor, a casa levantou, meu filho levantou, mas Deus vai agir, Deus vai mover nesta noite, através do que tu pediste, Glória a Deus, aleluia. diante do Senhor, porque Ele age, igreja, Ele age de certa forma, que às vezes a gente nem espera que é aquilo tudo que nós esperávamos. Mas Deus tem o poder de agir. Glória a Deus. E aqui Jesus diz que em Gênesis 25, 21, a palavra de Deus afirma que Isaac orou ao Senhor por sua mulher. E o Senhor ouviu a oração dele. Glória a Deus, aleluia. Olha o que Deus fez aqui, ó. Que Deus aqui afirma que ouviu a oração de Isaac. Aleluia. Porque Isaac orou. Isaac ali confiou que a fé que ele tinha ali dentro do coração, Deus sabia que a oração que ele orasse, ele sabia que Deus ia ouvir, igreja. Aleluia, Jesus. E aqui, Jonas 2, versículo 2, Jonas aqui declara que ele clamou ao Senhor na angústia e o Senhor respondeu. Deus, ele respondeu, igreja, a Jonas. E ali o Senhor respondeu, ali o clamor de Jonas. Glória a Deus. E é diferente, não? Deus, ele ouve como eu e você orando com sinceridade. Quando eu e você orando com sinceridade diante do Senhor, Deus, ele ouve um coração quebrantado diante dele. Porque a oração que Deus ouve diante de toda a terra é quando o coração é quebrantado diante de Deus e humilhado, Deus, ele responde. Ele responde, igreja. E aí Jesus diz que a palavra de Deus nos dá certeza de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Como Jesus diz aqui, ó, o anjo Gabriel disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aleluia. E Jesus disse aqui, igreja, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi atendida. Porque Deus conheceu o teu coração, que tu pediste quebrantado e humilhado diante do Senhor. E tu falaste: Senhor, entra onde eu não posso entrar. Faça o teu agir, o teu mover. E Deus hoje está respondendo, igreja, a tua oração. Se tu pediu uma porta de escape, se tu pediu algo para Deus, Deus está ouvindo a tua oração, o teu clamor nesta noite, Deus. Aleluia. Neste lugar é culto de oração. E culto de oração não tem quem Deus não ouve. Quando nós pedimos diante do Senhor, pode passar céu e terra, Deus, ele ouve. Porque a palavra que inicial foi dita, Deus não está com a mão encolhida, ele está com a mão estendida para nos ouvir diante dele. Porque ele quer que nós clamamos mesmo, ele quer que nós oremos, ele quer que nós se rasga diante dele. E pedimos para ele responder, igreja. Aleluia. Se tu chegou aqui nesta noite, se tu saiu de casa, Senhor, eu tenho orado, tenho pedido, me responde. Deus, ele está respondendo hoje, igreja, através dessa palavra. Deus está ouvindo hoje e está te respondendo hoje. Na certeza que tu entregou e segurando diante do Senhor está lá. E ele hoje desce respondendo, igreja, nesta noite. Ele desce respondendo. Eu sei que tem gente aqui que entregou. Não corra. Espera. Para de bater cabeça. Espera no Senhor.
Se é teu. É Ele que vai te dar. Glória a E Deus. fica correndo, às vezes. Aleluia. Aleluia. Fica correndo para lá e para cá. Diante do Senhor. Aleluia. Irmão, não é hora mais de nós cochilar, não. Dois pensamentos, não. Ou é ou não é. Aleluia. Ou é crente ou não é. Ou crê na oração ou não crê. Aleluia. Não é hora mais de nós cochilar, não. É hora mais de levantar. Aleluia. Jesus não quer nós prostrado, não. Jesus quer nós estar aqui, ó, com a mão levantada. Aleluia. Diante do Senhor. Deus não quer mais nós cochilando, não. Nós quer que nós vai com a mão no ará. Quer que nós vai com a mão no ará. Quer que nós ora. Quer que isso. Importa que esteja levantando. Começa a orar. Aleluia. Começa a marchar dentro de casa. Epa, pera aí. Aleluia. Começa a orar. Ah, mas o filho está isso. Mas o filho está aquilo. Epa, quem manda aqui é Jesus. Cala. Glória a Deus. Aleluia. É, igreja. Ah, mas eu não quero servir Jesus. Irmão, sabe qual que mais quebra diante do Espírito Santo? É quando nós nega a Deus. Quando nós diz assim, eu não quero Jesus. É o pior pecado diante do Senhor. Quando Jesus está ali batendo na porta e a pessoa, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Irmão, nós estamos num mundo hoje que não é hora mais de cochilar, não. É mais de ir para cima e botar a mão no ará, começar a orar, começar a marchar, começar a deixar Deus trabalhar. Aleluia. Ah, mas meus filhos não querem ir para a igreja. Ore. Jesus é o Senhor que vai fazer. O seu agir tem que mover. Não quer, mova. O que Jesus faz, igreja? Aleluia. Faz. Faz. Jesus, ele faz. Porque Jesus fez com nós, tirou nossa lepra, limpou, tirou do meio do lamaçal. Tu acha que Deus não tem o poder de fazer na nossa casa? Aleluia. Ele tem. Está com rebeldia? Fica com rebeldia. Quer ser desobediente? Vá. Porque Jesus diz: por desobediência você não vai a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum. Só piora. Só piora. Porque de vez você receber as bênçãos de Deus, não vai receber nada. Nada. Não recebe. Você sempre vai ficar ali, sempre no zero. Sempre. Sempre vai estar no zero. Porque você vai conseguir ali uma coisa, você não vai conseguir. Ah, você vai ali em certos lugares, você não vai conseguir. Aí vai dizer, mas por que eu não consigo? Jesus vai dizer, você está na sua obediência. Mesmo que tu não está na minha presença. Mas quando é escolhido, Deus prova. Deus prova no fogo, na fornalha, Deus prova, igreja. Então não adianta, que não escapa. Não escapa de jeito nenhum diante do Senhor. Esta é a resposta, igreja. Sai daqui com essa aflição, que se tu entregou na mão do Senhor, sai daqui segurado na tua resposta, na tua oração que tu pediu, porque a resposta aqui hoje, Glória a sai Deus. daqui já consciente, assegurada, que tu já recebeu, porque eu já peguei a minha aqui. Eu já peguei minha graça aqui, ó, diante do Senhor em cima do altar. Porque o que eu entreguei na mão do Senhor está segurado na mão dele. E eu creio que já recebi a vitória do Senhor nesta noite. E sai daqui nessa ficção nesta noite. Que tu recebeu. Que tu recebeu nesta noite. Diante do Senhor. Não importa. Deixe quem quiser falar. Mas você recebeu diante do Senhor. E ele sai daqui hoje, nesta noite, junto conosco. Vitorioso diante do Senhor nesta noite. Amém, igreja? Salva de palma para Jesus.